Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao terceiro Encontro Nacional dos Produtores de Pitaia, evento realizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Pitaia, Abrapitaia, com o apoio de diferentes empresas de pesquisa, ensino e extensão rural. Teremos agora apresentações sobre o tema Desafios e Estratégias para o Aumento da Rentabilidade na Cultura da Pitaia, Melhoramento e Cultivo na Entre-Safra. As palestrantes do tema são a professora Noemi Telzur e a doutora Milena Tomás de Oliveira. Vamos começar com a professora Noemi Telzur. Noemi Telzur é graduada em Agricultura pela The Hebrew University of Jerusalém, mestrado em Agricultura pela mesma Universidade de Jerusalém, doutorado em Ciências da Vida pela Ben Gurion University of Negev e pós-doutorado na Universidade de Wisconsin, Estados Unidos. É palestrante sênior e professora associada do Instituto Associado Francês para Agricultura e Biotecnologia de Drylands, Israel. Infelizmente, a professora Noemi perdeu 2 parentes nessa semana e, por isso, não vai poder estar conosco ao vivo. Entretanto, a professora Noemi fez a gentileza de gravar a palestra dela e nos enviar. Vamos, então, exibir a palestra da doutora Noemi. Hello, I'm Noemi Telzur from Ben Gurion University. It is a great pleasure for me to be here with you. And today I will share with you our knowledge about the group of Ilocereus species and our experience here in Israel in growing and in breeding of these plant species. First, why Pitaya? Why we start almost 3 decades ago growing this group of plant species in Israel? First, because they need very few water if we compare with other perennial fruits, especially under dry line conditions. This is a group of very beautiful fruits that, as you probably know, they can have a very high value in local markets. And there are many other uses, not only as fresh fruit, but we have also very nice experience in the development of production of pigment and use this pigment in the food industry. Also, there are some experience with cosmetic, and some of the people also try to use this very nice flower for ornamental uses. All these species come from South America, from Mexico until Brazil and Argentina, and they were introduced to Israel in the last 3 decades to develop our dry line agriculture. And you can see here, this species was very well known in Europe with very high price per single fruit, or even half of the fruit was sold and still sold in the Wambas in the Barcelona market. In Mexico, in the wild or in the private garden, we can see this plant that climbed in other trees, and the people collect in this way the fruit. The characteristics of those plant species are very clear, and here we have different fruit and different species, okay? The most important in terms of fruit quality for us is the yellow pitaya. Nowadays, this species is not anymore grown in Israel because the production was very low. The fruit is covered with spine, and we need to remove them before we send to the market. At the end, the profitability of this species was very low, and now there are not any more growers in Israel that want to grow this species. We have in some of them wax that protect them from high radiation. The stem is triangular. In most of these cases in the wild, we can see this plant that climbing in other trees, and the root system is very small.
The flowers open in the evening and they are receptive for very few hours during the night. In our cases, our cultivars, the red pitaya, are self-incompatible. We need to cross-pollinate them. And because we don't have pollinators in Israel, we perform for each single flower hand pollination. And you can see here, this is a bat. This is a very nice picture collected from the wild in Mexico. And you can see that in most of the cases in the wild, during the night, the pollinator are the bats or other small animals and that can collect the pollen, feed from the nectar, and in this way perform cross-pollination. This is not happening in Israel. We don't have this kind of bats or animals that or insects that can pollinate these huge flowers. And our experience with use of bees as pollinator was very, very bad. And at the end, our fruit set was very, very low, or the size of the fruit was very small. And for this reason, nowadays, all our farmers perform hand cross-pollination. Here you can see my former professor, Yossi Mizrahi, during the flowering season. You can see the huge number of flowers, and all our plots or our orchards are under net to protect them from extreme radiation that we have in all the places in Israel. The first introduction and the first cultivars in Israel were the red pitaya with the red flesh, the red pitaya with the white flesh. This is the Ilocereus monacanthus, this is Ilocereus undatus, and also the yellow pitaya, Ilocereus megalanthus. Our first cultivars was very, very nice in terms of fruit looking. They are very beautiful, but in terms of flower and fruit quality were very, very low. As I said before, that they are self-incompatible, and those cultivars fruiting during our summer, and the production was, of course, during the summer. The yellow pitaya flower at the end of the autumn in Israel, and the harvesting season was at the end of the winter. The yellow pitaya is self-compatible, but in terms of fruit size and production, yields was very, very low. Okay, we faced other problems. That was the short flowering system, short flowering period, and the low tolerance to extreme low and high temperature that are very common in dry regions. And in fact, in my lab, we work on this process. What happened between the collection of the wild plant material until you have the cultivars that can give you the best production and the best fruit quality for farmers. And we perform for many, many years breeding programs in order to obtain the specific trait that we want in the cultivars that we are using. Of course, because we are dealing with the perennial fruit crop, we are dealing with a long and problematic and very, very expensive breeding program. But I must say before we continue that we are, I will describe a traditional breeding program. This is not a way that we use GMO or any manipulation that is not allowed. All our plant material was obtained by traditional strategies, and there are not any limitations to use those cultivars and hybrids. First, when we start the breeding program, we collect as much as possible different cultivars and different genotypes and different
species around the world. And here I would like to show you only part of the plant material that we have in our hands, in our gene bank. Okay, this is only part of them. You can see the different colors, the different fruit size, the different fruit shape, the different peel and pulp color. But what I cannot show you or can give you to prove or to taste is the fruit quality. That is very, very different between all the samples that I show you. But the best one in terms of fruit quality is the yellow pitaya in terms of flavor and fruit quality. And then we start a breeding program that you take a mother, a father, that you want to combine the quality of both of them. And this, of course, we follow Mendel laws. We take a mother, a father, we obtain the seeds after the cross, and we grow the progeny. Okay, and for many, many years, we evaluate the progeny of each one of the cross, and then we continue again and again and again these cycles. Each look like this took us between 5 to 7 years. Okay, that means it's a very long process. And when we started our breeding program, we prepared our wish list that is very specific for Israel, and it's very specific because it was share work with our farmers. Okay, we know where are the limitations, where are the bottleneck of this species that avoid continue growing and development of these plant species. And the first one was to improve the taste, because many people or all the people complain that the red pitaya is very beautiful, the size of the fruit is excellent, the production per hectare is very, very good. But people usually buy this fruit only one time because it's not so nice to eat them, or it's not part of the fruit that people usually consume when went to the markets. And then the first goal for us was to improve the quality of the fruit. Of course, we want a good fruit size that we can say in Israel is about 300, 350 grams. This is not the very, very big fruit, and not the 1 or 150 grams that is very small. About 300 grams is an excellent fruit size for us. Of course, we want very, very good yields, and we are dealing with about 30 to 35 tons per hectare. We have nowadays cultivars that can give the double of this number, but of course depend on the growing conditions and depend on the farmers. Okay, we want spineless. This is one of the most important problems for the yellow pitaya. We are looking for self-compatibility, and we have a very long list of wishes. We start our breeding program with hybridization, and here you can see part of what happened. One day in Mizrahi lab many years ago, when you see the different hybrids that we evaluate in terms of fruit quality, shape, colors, and so on, until at the end we obtain many hybrids. And the best one nowadays, the name is Omer, but we have many others that are nowadays in cultivation here in Israel with improved fruit quality and very good yields. The second, or in parallel with the breeding program with the group of the red pitaya, we cross between the yellow pitaya and the red pitaya. I don't want to explain many details, but this is not an easy task because
first they flower in different seasons. And most of this problem, and the most important problem, that the red pitaya is diploid and the yellow pitaya is tetraploid, is like a very difficult task, but at the end we obtain two lines, two hybrids that combine the excellent fruit quality of the yellow pitaya with the size of the red pitaya. You can see that it's in between. This is not so large that the red, but it's not so small like the yellow. We have some of them with very few spines like the S75, and we saw part of the other hybrids, the brothers and the sisters, that are full of spine. For a clear reason, this is not good for farmers. Here is very few work to remove them, and here they need to spend a lot of money to remove all the spines because it's impossible to send to the market before they are clean of that. And this is nowadays one of the our cultivars. I don't want to continue because I don't have enough time to explain, but we continue with the second one of crosses, and then you can see the second hybrid cross that we perform in our programs, and we take this excellent hybrid like a mother, and we cross with the Ilocereus undatus, that is very beautiful, very large fruit, and the taste is not very good. We use this pollen as the pollen donor, and then we start a second cycle of evaluation. And here you can see part of our hybrids, very different in fruit size, color, peel, and so on. But at the end, we obtain some of those that are very, very nice. And here you can see, this is the mother, and this is one of the babies. We have many like this that in terms of size is a little more large than the mother, but for us it's very important that it's self-compatible. We don't need a pollen donor. We can perform hand self-pollination. Still, we don't have a pollinator. Still, we need our hands to perform the pollination, but we don't need anymore a pollen donor. Some of them, you can see here, some of these brothers and sisters, we have problem with the skin, and we saw a cracked skin, and we, of course, stop to evaluate them. But here I show you part of the beautiful hybrids, self-compatible in terms of size. You can see that about 300, 350 grams with very, very few spines in the base of the fruit. The taste is wonderful. The color is beautiful. The production per hectare is very, very good. And they are in evaluation in our commercial orchards for more than 3 to 5 years, depend on the growers. In fact, what I want to say that this breeding program offers us the possibility to obtain improved plant material to offer to farmers for growing in Israel and abroad, and enhance our possibility to develop this crop not only as a beautiful fruit that you can put for ornamental uses. Instead, we can, and we see nowadays in Israel that people start to consume frequently and pay a very high price for those cultivars that are good in terms of fruit quality. And this is very nice for us because, in fact, we can in this way continue to develop this very nice crop under dry line conditions, using very, very few water
and exploit to the maximum the conditions that we have in Israel. Thank you to you, and I just want to say that I recorded this presentation for you, but you are welcome to be in touch with me to send questions if some of the information that I share with you is not clear or you are wishing for more information. I'm here for you. In Israel, it's not so close, but we can be in touch by mail or by Zoom as you wish. Thank you very much for this opportunity to present my work, and I wish you all the best. Pessoal, assim como o pesquisador Fábio da Embrapa mencionou, a Noemi, ela teve um grande problema, né, que ela perdeu 2 parentes agora nas vésperas do evento. Então, ela estava muito empolgada, muito entusiasmada de vir aqui fazer a apresentação, compartilhar os conhecimentos para a gente, né, ao vivo. Mas, infelizmente, aconteceu isso, então eu aqui falo em nome da Abrapitaia, Associação Brasileira de Produtores de Pitaia, em nome da SEDET, do governo do Ceará, em nome de todos os nossos apoiadores e da SATS, nosso patrocinador, que nós sentimos muito, lamentamos muito por esse ocorrido. Tá bom? Então, quem tiver perguntas, pode deixar aí também com o seu contato por e-mail, daí a gente envia as perguntas para ela e após ela responder, a gente retorna para vocês por e-mail, tá certo? Porque não tem como a gente ter as respostas dela, né, agora para colocar no chat. Então, vocês deixem os seus contatos para que a gente possa enviar as respostas, tá bom? Então, eu passo a palavra para o Fábio. Perfeito, doutor Wander. Nós agradecemos muito, né, a professora Noemi pela apresentação. Ela nos trouxe, né, informações interessantes sobre os objetivos do Programa de Melhoramento Genético da pitaia em Israel. Ela evidenciou que o Programa de Melhoramento Genético é árduo, né, e a longo prazo. Né, mostrou o programa para a obtenção de híbridos, né, então, bastante interessante em termos de variabilidade, né, de informações. Então, para complementar essas informações, eu quero convidar a doutora Milena para dar continuidade, a doutora Milena Maria Tomás de Oliveira. A doutora Milena é engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa, doutora em Agronomia e Fitotecnia pela Universidade Federal do Ceará, está fazendo seu pós-doutorado na Ben Gurion University of the Negev, Israel, possui experiência na área de agronomia, fitotecnia, com ênfase em fisiologia de plantas cultivadas, bioquímica, fisiologia e tecnologia pós-colheita, e melhoramento genético de espécies cultivadas. É especialista no estudo dos efeitos causados pela radiação solar e temperatura na cultura da pitaia. Na Ben Gurion University of Negev, Israel, tem estudado a performance de híbridos quanto à tolerância a altas temperaturas. Então, com a palavra, a doutora Milena. Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação. Bom dia a todos. Tá tudo certinho aí com a apresentação? Tudo certo. Ok. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao Fábio, né? Obrigada aí pela moderação. Eu estou muito feliz pelo convite, muito obrigada pelo convite, agradeço bastante a organização pelo convite, e gostaria também de parabenizar pelo evento, um evento ótimo aí, em que nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais com relação à cultura da pitaia. Bem, essa palestra ela foi dividida em duas, então nós propomos explorar 2 grandes estratégias para o aumento na rentabilidade ou produtividade na cultura da pitaia.
Nós sabemos que é bastante importante que nós tenhamos oferta de produto no mercado ao longo de todo o ano. E a primeira estratégia, a grande estratégia para se conseguir isso é com o melhoramento genético, e a segunda é referente aí aos desafios com relação ao cultivo na entre-safra. Então, eu trouxe para vocês aqui hoje algumas das poucas informações que nós temos com referente aí à produção de pitaia em larga escala na entre-safra, e espero que vocês tenham algumas perguntas ao final. Eu ficaria feliz em responder. Obrigada. Bem, nós sabemos que a pitaia, ela tem crescido aí bastante, né, nas últimas 2 décadas, tem tido um crescimento estrondoso aí nas últimas 2 décadas. Isso se deve às características intrínsecas relacionadas à cultura, principalmente aí com relação à principal delas, que é a alta eficiência de uso da água, quando comparada com outras culturas frutíferas. Bem, nós não podemos deixar de levar em consideração a questão da sazonalidade. Por exemplo, no hemisfério norte, nós temos a safra concentrada aí nos meses de abril até outubro, e no hemisfério sul, nós temos pitaia, a safra concentrada aí de outubro até abril, dependendo da região. Essa alta produção de pitaia em um curto período de tempo acaba gerando um problema para o mercado, porque 70% da produção fica concentrada em poucos meses e 30% ao longo de toda a entre-safra. E para o produtor, isso acaba acaba gerando um pequeno problema. Por exemplo, na safra, os produtores conseguem preços menores do que na safra, em que os preços variam aí, né, podem chegar, hoje em dia, o preço de venda de R$30 o quilo. Então, surge a pergunta, é melhor produzir pitaia na safra ou na entre-safra? Quais são os fatores? Que tipo de limitações eu devo observar? Que tipo de desafios eu devo atentar para a produção em larga escala de pitaia na entre-safra? Bem, o primeiro fator está relacionado aí com as condições geográficas favoráveis, ou seja, produção sob baixas latitudes, sendo que o fotoperíodo e a temperatura, eles são fatores-chave. Com relação ao fotoperíodo, nós sabemos que a pitaia, ela é uma planta perene de dias longos e que possui um fotoperíodo crítico aí em torno de 12 horas. Ou seja, a pitaia, ela precisa de um comprimento do dia em torno de 12 horas para florir. Bem, a questão da floração, ela envolve diversos fatores, como fatores hormonais, relógio circadiano, e todos esses fatores acabam estando interligados com o fotoperíodo. E isso também só é possível devido aos fitocromos, que são proteínas responsáveis por respostas ligadas à luz. Existem duas formas de fitocromo, fitocromo vermelho e fitocromo vermelho distante. Essas formas, elas são interconversíveis e elas atuam da seguinte maneira. O fitocromo vermelho, ele passa a fitocromo vermelho distante sobre um comprimento de onda de 660 nanômetros. Já ao contrário, o fitocromo vermelho distante passa a forma fitocromo vermelho de 2 maneiras. Quando absorve luz no comprimento de onda de 730 nanômetros ou sob períodos de escuridão. Então, só para exemplificar de maneira bem simples, o porquê que plantas de dias longos, elas precisam de um fotoperíodo maior, nós vamos analisar primeiro o caso das plantas de dias curtos. As plantas de dias curtos, o fitocromo vermelho distante, essa forma, ela acaba inativando a floração. Então, é necessário nas plantas de dias curtos uma noite longa para que esse fitocromo vermelho distante ele seja degradado a fitocromo vermelho e assim vai ocorrer a floração. Já nas plantas de dias longos é o contrário. O fitocromo vermelho distante ele acaba induzindo a floração, então não é interessante ter uma noite longa, porque se eu tiver uma noite longa, o fitocromo vermelho distante vai ser degradado e não vai haver a floração. O segundo fator que deve ser considerado, que é um fator-chave, é a questão da temperatura. Nós sabemos que a pitaia possui uma temperatura regional aí de 30 a 20 graus Celsius durante o dia e noite. Por que ela precisa dessa temperatura? Então, a pitaia, ela é uma planta can, ela abre estômatos durante a noite, então ela aumenta a assimilação, ela absorve CO2 nesse período. Então, é necessário que hajam condições necessárias para que ela
consiga assimilar a quantidade de CO2 necessária ao máximo potencial, e isso vai afetar diretamente na produtividade. Então, quando se pensa em produção de pitaia em larga escala na entre-safra, é bastante interessante atentar para as temperaturas noturnas. Noites quentes ou com temperaturas menores que 18 graus Celsius, elas acabam inibindo o florescimento. E aqui, só para exemplificar, nós temos, por exemplo, o efeito da temperatura no eixo X, a temperatura do ar noturno, sobre a assimilação líquida de CO2. Perceba que a 20 graus Celsius, durante a noite, é uma temperatura ideal para que haja a máxima assimilação líquida de CO2 durante a noite, para Ilocereus undatus, quando comparado com outra cactácea frutífera, que é a Opuntia, que consegue resistir temperaturas mais baixas, de 10 a 15 graus Celsius. E só para exemplificar o porquê que a temperatura é tão importante, eu vou falar um pouquinho sobre a alta temperatura, mas isso também vale para a baixa temperatura. Quando nós estamos em alta temperatura, como por exemplo aqui em Israel, em que no verão nós temos temperaturas aí superiores aos 40 graus, próximo ao Mar Morto, nós já fizemos estudos com relação à pitaia e nós observamos que ocorre uma degradação ocorre um dano, na verdade, no aparato fotossintético, provavelmente no fotossistema 2, e isso vai ocasionar uma redução na taxa fotossintética e, consequentemente, redução na floração, principalmente, e redução na produtividade. Então, perceba que é bastante importante a questão do fotoperíodo e a temperatura na produção da pitaia. Um segundo fator que deve ser levado em consideração quando se pensa em produção em larga escala de pitaia na entre-safra é a questão da variedade. Perceba que hoje em dia nós temos uma infinidade de variedades aí no mercado e elas surgem a cada dia. Porém, vale salientar aqui a seleção de materiais registrados com garantia de origem e que eles apresentem não somente isso, que esses materiais eles sejam tolerantes a extremos como alta temperatura ou baixa temperatura. Não somente isso, nós precisamos alertar também para a questão da idade da planta ou status nutricional. Não adianta você ter um material, não adianta você ter um material que não vai conseguir responder ao estímulo, que não vai conseguir responder ao tipo de método ou tecnologia para a indução do florescimento. Então, esses fatores são interligados e eles são essenciais na hora de aplicar o estímulo para a floração. Um outro fator bastante importante é o mercado. Por exemplo, para onde eu devo direcionar meu produto? Já produzi pitaia, mas para onde eu tenho melhores oportunidades? Por exemplo, só para exemplificar, no Brasil, fora a região norte, o nordeste do país tem regiões com condições propícias ao cultivo da pitaia ao longo de todo o ano, principalmente na entre-safra, pois nós estamos com temperaturas amenas durante a noite, cerca de 20 graus Celsius, sob baixas latitudes. Então, perceba que, nesse caso, produção de pitaia na entre-safra no nordeste do Brasil é uma oportunidade de negócio para o mercado interno, porque se consegue enviar pitaia para o sul e sudeste na entre-safra, quando eles não conseguem obter temperaturas suficientes, né, para produzir. As temperaturas regionais são menores do que 18 graus Celsius por um longo período, e além disso tem a questão do mercado externo. Bem, com relação à técnica e ao tipo de investimento, isso vai com o objetivo e também do objetivo do produtor e de acordo com todos os outros fatores já mencionados e outros. Além disso, é bastante importante ligar com a questão do investimento, porque produzir pitaia na entre-safra é possível, mas não é ainda uma tecnologia barata. Para 1 hectare, alguns dados que eu tenho, para a produção de 1 hectare com energia fotovoltaica, os preços giram em torno aí de R$100 mil, fora a instalação. Com a instalação, fica de 130 a 140 mil. Bem, e quais foram os primeiros países que começaram a pesquisar as tecnologias para indução floral e produção em larga escala na entre-safra? Bem, um dos primeiros países foi Israel e Taiwan, na China,
E daí, então, desde 2006, basicamente, tem se aumentado testes e cultivos, pequenos cultivos e cultivos em larga escala, como nas Filipinas, no Vietnã, em Taiwan, e também existem diversos testes, casos de sucesso na produção na entre-safra, como, por exemplo, eu posso citar o trabalho impecável do nosso colega Lino lá na África. Então, perceba que é possível, porém, é necessário que, para se conhecer a técnica, é necessário que você leve em consideração todos os fatores. Então, pensando em produção de pitaia na entre-safra, quais são as principais estratégias? Que tipos de métodos já foram pesquisados? E que tipo de métodos foram eficientes, foram efetivos na produção de pitaia? Bem, em uma ordem da menor importância para a maior, nós temos a manipulação da radiação solar pelo uso de sombreamento, nós temos o desbaste das flores, nós temos a utilização de reguladores de crescimento e o mais utilizado, a tecnologia mais utilizada, que é a luz artificial. Em Israel, foram realizados alguns testes com Illocereus undatus e megalanthus, e foi observado que o sombreamento e o desbaste dos botões florais acabou não sendo efetivo, não foi uma tecnologia tão efetiva. Porém, aqui salienta-se a questão da importância da pesquisa. Por exemplo, o sombreamento ele não foi efetivo, não alterou o padrão de floração na entre-safra, porém, houve um aumento, no final do experimento, houve aí um aumento no teor de flores totais ao final do experimento. Já quanto ao desbaste dos botões florais, observou-se aí um atraso de 1 a 2 meses com relação à floração. Então, os autores acabaram, mesmo que eles não tenham conseguido o objetivo estimado, eles conseguiram ver que o desbaste dos botões florais mais um tipo de regulador de crescimento pode sim ser utilizado como retardante na floração. Bem, nós sabemos que a floração, ela também envolve, ela é influenciada por diversos reguladores de crescimento. Existe uma infinidade de reguladores de crescimento no mercado, porém, aqui em Israel e para as mesmas espécies, foi testado o ácido giberélico e a citocinina CPPU. Quando os autores observaram, quando eles testaram esses dois hormônios, eles observaram que o GA3, ele acabou retardando a floração de 1 a 3 a 2 meses, quando comparado a plantas controle, já o CPPU, ele acabou induzindo a floração. Então, os autores concluíram que citocininas, elas podem ser estudadas, pesquisadas, e nesse caso, principalmente para a Illocereus undatus, o CPPU foi efetivo, já o GA3, o ácido giberélico, pode ser utilizado juntamente com o desbaste dos botões florais em diferentes estádios como retardante. A tecnologia mais utilizada para indução floral e produção na entre-safra diz respeito à utilização da luz artificial. E quais são os principais fatores que se deve atentar com relação à utilização da luz para a indução floral em pitaia? Eu posso utilizar qualquer lâmpada? As lâmpadas que eu tenho na minha casa são efetivas? Eu posso utilizar? Olha, não é sugerido. O tipo de lâmpada, um dos parâmetros que melhor representa a escolha do tipo de lâmpada, pois sabemos que tem uma infinidade delas no mercado, eu diria que seria com relação à temperatura de cor. A temperatura de cor, ela é uma escala medida em Kelvin, e de acordo com especificações do cultivo indoor, para florescimento, é necessário que sejam utilizadas lâmpadas de tons quentes, ou seja, que nós precisamos de uma temperatura de cor aí até 3.000 kelvins. Só para exemplificar, a literatura cita diversos tipos de lâmpada. Isso vai variar de acordo com o seu investimento, de acordo com o material que você tem, mas geralmente eu posso dar 2 exemplos, que são as lâmpadas de LED amarelo e vermelho, de 15 a 22 watts,
e com uma temperatura de cor aí que vai de 2.700 a 3.000 kelvins. Quais são os métodos mais utilizados na literatura? Que tipo de métodos tem sido pesquisado? Bem, o primeiro método a ser pesquisado, que aparece na literatura, foi aqui em Israel, que foi no mesmo trabalho, com o prolongamento do dia. Então, eles deram aí um prolongamento do dia com lâmpadas incandescentes de 100 watts, de 3 a 9 horas após o pôr do sol. Porém, aqui em Israel, o problema é a questão da temperatura. Nós temos temperaturas no inverno menores do que 18 graus, chegando até a nevar no norte. Então, para Israel, a tecnologia mais efetiva foi a da utilização de citocininas. Em Taiwan, a tecnologia mais utilizada, o método mais utilizado, é a questão da quebra da noite, e eles têm diversos métodos. Isso vai variar de acordo com os testes que serão realizados no seu estabelecimento, vai variar com as condições climáticas, enfim, todos os outros fatores, além dos que eu já citei, devem ser levados em consideração na escolha do método. Com relação à instalação, a que altura, a que espaçamento eu devo utilizar as minhas lâmpadas? Bem, depende do espaçamento do pomar, se o pomar já foi estabelecido ou não, depende do investimento, mas a literatura cita uma altura que vai de aproximadamente 300 centímetros a 1 metro. E a distância entre plantas também vai variar, entre 2 a 3 metros. Bem, com relação ainda ao cultivo, com luz artificial, é bastante importante atentar para todos os outros fatores e também para a questão dos custos, para reduzir a questão dos custos no plantio comercial de pitaia na entre-safra. O ideal é serem utilizados cultivos adensados e, claro, a utilização de energias renováveis, como a energia fotovoltaica, e, além disso, é necessário que seja utilizado uma ou mais estratégias conjuntas. Por exemplo, em Taiwan, eles utilizam 3 estratégias principais. Por exemplo, eles utilizam quebra da noite, que vai de 3 a 6 horas, eles têm cultivares selecionadas com alto padrão de qualidade, que conseguem resistir a temperaturas, a extremos de temperatura, eles utilizam adensamento e, além disso, eles fazem uso de reguladores de crescimento. Então, perceba que para cultivo de pitaia na entre-safra é necessário diversos testes, e aqui eu gostaria de salientar a questão do incentivo à pesquisa com relação a isso no Brasil. Então, as minhas considerações com relação a essa parte seria que o uso de tecnologias a fim, de otimizar a viabilidade na cultura da pitaia, na entre-safra, merecem ser estudadas no Brasil, especificamente, na região Nordeste. Gostaria de agradecer, foi uma satisfação muito grande dar essa palestra, eu fico aberta a perguntas, e aqui ficam os meus contatos. Um abraço, obrigada. Muito obrigado, doutora Milena, pela apresentação. Já temos algumas perguntas aqui no chat, aí vamos tentar respondê-las, mais rápido, para a gente conseguir responder todas aqui. A primeira do Paulo Portela. Milena, ele questiona o seguinte, a questão da pitaia vermelha sem sabor, que a professora Noemi comentou. E ele comenta, as pitaias brasileiras são uma delícia, Então, como que a gente explicaria para ele, Milena, essas diferenças de pitaias, por exemplo, de Israel, aqui no Brasil, com relação ao sabor? Bem, com relação ao sabor, a gente já entra em diversos outros fatores, Tem a questão nutricional, não só a questão genética, mas nós temos a questão nutricional também, e o ponto de colheita é um fator chave, nós devemos levar em consideração, tem poucos estudos com relação a isso, então eu diria que a gente precisa analisar o porquê que esse sabor, porquê que essa pitaia vermelha, no caso, desculpa, ele falou aqui,
Isso, a pitaia brasileira é uma delícia, né? Tem uma delícia, desculpa. Então, depende também, depende de todos esses fatores, mas eu acredito que, no caso, que a professora deve ter falado, é que aqui, no começo, havia esse sabor, e depois, com o melhoramento genético, acabou sendo todos os materiais, pelo menos os que eu já consegui provar, que todos eles são muito bons. Excelente. O Aldemário Prazeres também coloca essa questão das pitaias brasileiras serem saborosas, né? E aí ele comenta com relação ao mercado. No mercado para exportação, é interessante que a pitaia brasileira é produzida na entre-safra na Europa, né? Então, tem essa questão. Mas ele fala o seguinte, olha, a gente tem que intensificar a questão da pitaia para o mercado interno, né? E perguntou como que você vê isso, essa necessidade da gente divulgar mais, né? Mostrar a pitaia para os consumidores brasileiros, no sentido de intensificar também o mercado interno com relação à pitaia. O que você pensa sobre isso, Milena? Eu acho que eu iria mais na questão da divulgação mesmo, com relação as pessoas têm muitas dúvidas ainda com relação à pitaia, e eu acho que seria interessante cada grupo, por exemplo, nós na UFC estamos trabalhando com ela, o Dr. Fábio também tem um grupo, então teria que ser teriam que ser feitas mais divulgações, levar mais para os produtores, né, que é possível produzir essa cultura aliado à cultura que eles já possuem. E falta muito, eu acredito que divulgação mesmo, da nossa parte, principalmente, mas eu acredito que a gente deveria intensificar mais essa parte da divulgação. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Gustavo Purcotti também. Você colocou várias questões com relação às condições climáticas, né? E ele pergunta com relação à altitude, né? Teria uma altitude ideal para cultivo da pitaia? Como é que você vê essa variação de local de plantio? Pois é, a literatura cita, né, que a pitaia ela pode ser cultivada aí em diversas altitudes, e no caso, eu acredito que depende da região de onde ele esteja, né, esse material que ele tem, eu acredito que ele pergunte se há possibilidade de produzir em altas altitudes, né, entre safra, é isso? Mais ou menos? Isso. Sim, Exato. mas só que tem que atentar para a questão das temperaturas noturnas não serem menores do que 18 graus por um longo período. Já numa condição de altitude, eu acredito que as temperaturas sejam menores do que em uma condição normal. Então, ele teria que avaliar que tipo de material ele está utilizando e, principalmente, conhecer as condições edafoclimáticas, quanto tempo ele tem de temperaturas baixas, ou, por exemplo, o que é que ele pode fazer? Se for um cultivo pequeno, há também a possibilidade de utilizar cultivo, por exemplo, sombreamento, utilizar cultivo indoor, né? Desculpa, telado, tipo net house. Dá para ele utilizar isso, depende da condição, eu acredito. Não sei, mas, a grosso modo, o que a literatura aponta é que pitaia pode ser cultivada em diversas altitudes. Perfeito, Milena. Temos uma pergunta aqui, possivelmente dos Estados Unidos. Ele pergunta se, para suplementação de iluminação, você pode usar a lâmpada LED, né? E com relação à potência, qual que deveria ser essa potência? Pergunta do Patrick, possivelmente dos Estados Unidos. Pois é, essa parte da iluminação, você tem que ver muitos fatores, mas a potência, existem vários, depende do investimento dele, eu acredito, mas se a lâmpada tiver naquela temperatura de cor ideal, na literatura cita até 6 watts para Taiwan, se não me engano. Então, só vai de testes mesmo, porque ele tem que ver também a altura, né? A altura da luz com relação à copa da planta. Excelente, excelente, Milena. Temos uma pergunta aqui da Jéssica. Ela fala que na região Nordeste, né, nós temos uma boa quantidade de luz, né? Ela pergunta se, de repente, essa suplementação, ela poderia trazer algum tipo de problema para essa planta, com relação à sua fisiologia. Sim, foi objeto de tese da minha
foi o objeto de tese, meu objeto de tese foi isso, então, nós temos danos com relação à alta radiação, e é complicado, porque as plantas ali em novembro, não, acho que agosto, eu obtive cladódios totalmente amarelos, e a gente teve danos, inclusive, houve dano fotoativo, na verdade, então, reduziu a produtividade, eu obtive 5 toneladas, 10 toneladas por hectare, 5 no primeiro, 10 toneladas no segundo, e com o uso do sombreamento, aqui vem a tecnologia, né? Com a utilização do sombreamento, você consegue reduzir esses danos causados pela alta luminosidade e aumentar a produtividade. Então, há danos, mas esses danos podem ser revertidos, a pitaia mesmo, a própria cultura, ela acaba revertendo, mas pode ser utilizado tecnologias como a utilização do sombreamento. Aqui em Israel, por exemplo, nós temos uma radiação de 2.200 micromol de fótons no verão, assim. Então, aqui eles só produzem pitaia sombreada, não há condições de produzir pitaia sem ambiente protegido. Perfeito, doutora Milena. A Lavínia também vai dentro dessa mesma linha, perguntando o seguinte, quando você pensa nos cladódios, né, eles podem ser induzidos à suplementação luminosa artificial a partir de quando? E se poderia ser feita ainda no período vegetativo, né? Ou seja, essa indução luminosa, ela teria algum efeito benéfico no período vegetativo? E a partir de quanto tempo poderia se submeter essa suplementação luminosa? Os dados que eu obtive até o momento, vale lembrar que a gente não trabalha realmente com essa área. Nós vamos começar alguns trabalhos na UFC no próximo ano com a indução do florescimento na pitaia. Mas os dados que eu tenho, e pela literatura, é que a partir de um ano e meio, quando a planta já esteja totalmente preparada, vigorosa, que ela possa receber o estímulo e induzir a floração, aí sim, é possível, mas acho que acredito que a partir de um ano e meio. Perfeito. O Leandro faz uma provocação aqui, o seguinte, com o valor da energia elétrica no Brasil, ele creio que seja bem inviável, né? Talvez no momento atual, né? Mas o Brasil é uma potência, né? Pensando na questão de geração de energia limpa, a gente quase que não acredita por que a energia é tão cara, né? Considerando que o Brasil tem sol, tem vento, então eu acredito que, de repente, num futuro próximo, né, com os investimentos necessários, o Brasil pode ter uma energia mais em conta e, de repente, né, viabilizar isso. O que você poderia falar para o Leandro aqui, que ele ficou meio desanimado aqui, né, com relação a essa questão da suplementação luminosa? O que eu falaria é que não desanima não, Leandro, os preços são muito bons aí na entre safra, mas, então, tem toda essa proposta, tem toda essa preocupação, e a proposta mais viável seria realmente a da energia fotovoltaica. Então, excelente. O que eu diria é que não desanima não, que é rentável no momento. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui de suporte, que veio aqui do Paulo Portela. Vocês mostraram uma variabilidade muito interessante, né, de híbridos, de espécies, e tem algumas mais resistentes a altas temperaturas? Vocês fizeram algum teste nessa linha? Sim, foi objeto dos 2 principais projetos que eu peguei aqui. Nós fizemos um screening, nós fizemos uma avaliação da maioria, na verdade, dos principais híbridos produzidos pelo programa de melhoramento aqui. Então, nós acabamos descobrindo que tem híbridos que conseguem resistir, pelo nosso experimento, pelo trabalho, conseguem resistir a 8 dias, com 45 graus durante o dia e 35 durante a noite. Perceba que a temperatura regional da pitaia vai de 20 a 30. Nós utilizamos tratamentos superiores a isso, e a cultura conseguiu resistir, as plantas conseguiram resistir, e a partir desse trabalho foi se levado para Aravá, que é a região onde nós temos as temperaturas acima de 40 graus, e agora eu acredito que a professora vai receber os primeiros dados sobre a performance desses híbridos,
mas sim, eles já possuem híbridos aqui que resistem a altas temperaturas. Excelente. Tem mais uma pergunta aqui, possivelmente de algum país latino-americano, que a pergunta vem em espanhol, e a pergunta é a seguinte: em que estado fenológico recomenda-se a aplicação de citocinina para induzir a floração? E já tem algum dado com relação à concentração que seria utilizada? Você tem alguma informação nessa parte de hormônio, de fitorregulador? Eu não lembro exatamente a concentração, me perdoe, mas acredito que foi uma concentração, na menor concentração, ele conseguiu obter o máximo resultado. Sobre a fenologia, né, da planta, nos trabalhos, eu acredito que eles utilizaram já plantas em estágio de desenvolvimento bem avançado, já eram plantas que já estavam no campo há muito tempo. Não sei se eles utilizaram algum tipo de poda, mas não sei responder exatamente, especificamente, posso procurar qual é exatamente o estádio de desenvolvimento. Mas, devido aos fatores que eu citei, eu acredito que depende, se sua planta ela já está numa condição capaz de responder ao estímulo, ela vai florir. Se ela não florir, é que vai depender, então, da sua cultivar, se ela é responsiva ou não, da concentração, é claro, e dos fatores climáticos. Desses três em conjunto. Excelente. Outro questionamento é com relação à posição da luz, né? Com relação ao dossel da planta. Se é acima, 1 metro, algumas fotos mostram abaixo. Como que é essa questão do posicionamento dessas lâmpadas, doutora Milena? Bem, como eu mostrei na apresentação, a literatura cita de 300 centímetros a 1 metro. Na China, por exemplo, eu tenho um colega que utiliza a 50 centímetros e é efetivo. Agora, vai depender também do espaçamento entre plantas, de quantas plantas uma luz vai conseguir atingir. Então, depende, eu não sei se o cultivo que essa pessoa está perguntando, se ele já tem, né, não sei o espaçamento, mas que vai de 0,3 a 1 metro, isso é certo. Perfeito. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui só para a gente finalizar. Pergunta do Rodrigo. Ele pergunta, que hoje já há alguma variedade de pitaia indicada para baixas temperaturas, né? Se falando no extremo sul do Brasil. Já que você citou algumas variedades adaptadas para essas condições em Taiwan, né? Com relação a essa adaptação a baixas temperaturas, como você vê o posicionamento da pitaia nesses ambientes? Então, a literatura cita algumas variedades que são tolerantes, mas nesses países. Aqui, no Israel, o foco, na verdade, do programa de melhoramento é altas temperaturas, porque durante o inverno, eles já têm alguns híbridos que conseguem resistir a essas temperaturas, mas eu saliento que o cultivo aqui em Israel é protegido, então isso acaba reduzindo aí os problemas futuros que nós tenhamos. Mas eu não sei te dizer exatamente que tipo acho que a pergunta é mais para você, Fábio, que tipo de híbrido já tem no Brasil e que possa ser adaptado, né, tolerante aí a baixa temperatura. A variabilidade da pitaia é fantástica. Então, nós temos realmente variabilidade para cultivar pitaia do Rio Grande do Sul até Roraima, no Brasil. Com certeza, e nós estamos muito próximos disso, né, para desenvolver os materiais, recomendar com base em avaliação agronômica, né? Então, nós estamos muito próximos disso. Nós temos pitaias para todas as regiões do Brasil, com base no melhoramento genético, na variabilidade que a gente tem. Doutora Milena, eu quero agradecer demais a sua participação. Né? Conseguimos responder várias perguntas em um pequeno espaço de tempo, então foi maravilhoso. Agradecemos também a doutora Noemi pelas excelentes apresentações, você e a todos os participantes do evento pela audiência e a todos que participaram aqui do chat com várias perguntas ótimas, né? Acho que deu um debate bastante rico, você conseguiu responder objetivamente, então nós conseguimos responder várias perguntas. Então,
Fiquei muito satisfeito de estar participando desse momento aqui com vocês, né? Agradeço novamente a comissão organizadora do evento pela oportunidade. Então, à tarde retomamos com os trabalhos, não é isso? Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos. Obrigada, muito obrigada e até mais.